Olá, bem-vindos. O meu nome é Kim Fengler, da Holler Heilpraktiker Schule. Sou professora e proprietária em Gummersbach e Bad Godesberg, juntamente com Arpana Chard Holler. Hoje voltei a convidar Olaf Breidenbach. Olaf é naturopata e conferencista e hoje vamos falar da massagem Gua Sha. Trata-se de uma técnica incrivelmente eficaz e rápida de aprender para libertar tensões, mas também para evitar constipações, aliviar a fadiga, etc. Veja o vídeo para saber por que é que Olaf disse nunca mais depois da primeira vez e depois aprendeu a fazê-lo. Se estiver interessado, não hesite em subscrever, não só aqui no nosso canal YouTube, mas também no Facebook. Temos também o prazer de anunciar novos seminários e o que mais se está a passar connosco. Estamos ansiosos por vos ver e agora divirtam-se com a entrevista comigo e com o Olaf. Olaf, bem-vindo novamente. Hoje vai falar-nos do Gua Sha. Gostaríamos de organizar um seminário de meio-dia convosco aqui na Roller Schule. Virá visitar-nos e dir-nos-á o que é Gua Sha, para quem é que ele é indicado, quais são os seus grandes efeitos, tudo o que quiserem. Está bem. Vamos começar com a história do Gua Sha. O Gua Sha foi, na verdade, o meu primeiro contato com a naturopatia e a medicina chinesa. O meu pai é naturopata e especializou-se em medicina tradicional chinesa, e quando eu tinha dores de costas graves, aos 24 anos, ele fez Gua Sha comigo. E sim, no início foi um pouco desanimador e eu disse: nunca mais vais lá? Dói imenso. É preciso dizer claramente que o Gua Sha não é uma terapia para toda a gente, nem para todos os pacientes, nem para todos os terapeutas. Mas se nos envolvermos, não conheço nada em que se possa obter um método mais eficaz em 3 horas de formação ou num seminário. Em tão pouco tempo de formação e tão pouco tempo de tratamento, um sucesso tão grande que não conheço nenhuma outra terapia. É por isso que é preciso envolvermos-nos, mas depois é um método incrivelmente bom. O Gua Sha vem da medicina chinesa, mas é mais utilizado na medicina popular do que na medicina universitária, embora seja utilizado há milhares de anos. É comparável à ventosa terapia, está também relacionada com ela, mas na minha opinião, o Gua Sha tem algumas vantagens em relação à ventosa terapia. O Gua Sha situa-se algures entre a ventosa terapia seca e a ventosa terapia sanguínea. O efeito é mais no sentido das ventosas de sangue. A vantagem é o facto de não ser invasivo. Mesmo que eu tenha uma prática registrada não invasiva, posso usar Gua Sha em vez de ventosas de sangue, com pelo menos o mesmo efeito, se não melhor. Mas o facto de não ser invasivo não significa que não doa ou que depois não pareça pior. Uma coisa em que o doente também tem de cerrar os dentes. Na altura, eu tinha um pau de morder com o meu pai, mas não o faço com tanta força. Mas não estou a mostrar-vos um Gua Sha de bem-estar. Estou a mostrar-vos um Gua Sha verdadeiro, que também pode ser suportado. Também o podemos dosear e não temos de o fazer como os chineses. Na China, toda a gente está familiarizada com ele. As crianças crescem com ele. Chineses e ocidentais diferem na percepção da dor, principalmente os chineses, Isso, mais uma vez para mim. Na altura, eu estava lá por causa de dores nas costas e depois eu próprio não senti grandes melhoras nas minhas costas. Porém, na manhã seguinte, percebi algo diferente. Eu trabalhava muito, estava sob muito estresse e sempre suava à noite. Durante meses, sofria com suores noturnos, trocando a camiseta várias vezes, pois ela ficava encharcada de suor. Mas após o tratamento Huaxá, os suores noturnos desapareceram. Notei isso com frequência na prática. É importante esclarecer que suores noturnos são comuns entre semi-praticantes, estagiários ou semi-praticantes e podem ser consequência de exaustão. O achá também é eficaz para gripes como medida preventiva. Se você está prestes a ficar gripado, pode usar o Huachá para combatê-la. Além disso, pode ser utilizado para várias condições no sistema músculo-esquelético.
especialmente quando há limitação de movimento. O clássico disco deslizante nem sempre é a melhor opção. Muitas vezes o problema é uma condição de plenitude. Também pode ser utilizado para tratar síndromes no ombro-braço, como dificuldade de levantar o braço ou virar a cabeça corretamente. O pescoço, em particular, costuma estar congestionado, mas também se podem tratar joelhos, cotovelos e articulações. E o que é muito moderno agora, ou era há algum tempo, é o que os chineses fazem, o gua sha cosmético. Por isso pode ser feito no rosto, no decote, para embelezar a pele. As pedras preciosas especiais são massajadas firmemente sobre a pele. Há inúmeros seminários onde se vendem pomadas, remédios, etc. O rosto fica então com um aspecto que não se pode sair durante 2 ou 3 dias. Mas és ainda mais bonita por isso. Por isso, para mim, trata-se antes de mais de uma técnica, né? Não é necessário ter conhecimentos prévios de medicina chinesa para participar no nosso seminário. Utilizamos-lo sobretudo para problemas musculares, para restrições de movimentos, para inflamações, por exemplo, tendinites, etc. Pelo que se pode utilizar o gua sha maravilhosamente como terapia de estimulação. É claro que é tradicionalmente utilizado no sentido da medicina chinesa, também através dos meridianos, etc. Mas também, como temos tendência a ter alunos na escola que são praticantes alternativos e nem todos trabalham necessariamente em medicina chinesa, fazemos um seminário abreviado sobre como utilizar o gua sha mais ou menos como substituto da ventosa terapia. Pode explicar-nos como se faz isto? Disse que é desconfortável, mas o que é que eu faço exatamente? Tenho alguma ajuda? Uso as minhas mãos? O que é que acontece? Esse é o segredo, só o revelaremos no seminário. Por isso precisamos de 2 ferramentas. Em primeiro lugar, precisamos de um óleo. Em teoria, o azeite serve, mas é claro que há óleos especiais que vamos apresentar e que funcionam um pouco melhor. E depois precisamos de um auxiliar. Na China existem raspadores especiais de jade ou chifres de búfalo para este efeito. Mas muitas vezes, uma tampa de um frasco de alete, por exemplo, também funciona. Assim, é possível fazer gua sha em quase todo o lado e é sempre possível encontrar algo com que fazer gua sha. Por isso, até se pode encontrar algo nas férias. Na prática, é claro que fica mais bonito se tivermos um chifre de búfalo ou um raspador de jade. Também nos trazem algo para termos uma visão geral e podermos praticar e assim por diante. Certo, vou trazer-vos alguns modelos. Há alguns que são lindos. Por vezes, mostro ao doente o belo raspador de jade e depois tiro uma tampa do saco porque funciona melhor. Mas sim, também discutiremos qual a ferramenta a utilizar. Alguns são melhores para a tensão muscular, outros são melhores para os tendões. É claro que decidiremos qual a ferramenta a utilizar no seminário. Olaf, agora estou muito interessado em saber que, após o seu primeiro tratamento, disse que nunca mais o faria. Quanto esforço foi necessário para se voltar a deitar? O que o fez voltar a deitar-se? E, por último, mas não menos importante, porque aprendeu a fazê-lo sozinho? Da segunda vez eu estava do outro lado. A experiência de que os suores noturnos tinham parado é clara. Isso fez-me dizer que queria mesmo aprender a fazer isso porque, como disse, funciona muito, muito rapidamente. Mas o facto é que, antes de receber o tratamento pela segunda vez, eu próprio o utilizei. O meu pai também me deu logo um destes cursores e disse: faz isto. Depois, há o facto de não ter de o fazer com tanta firmeza. Há terapeutas que têm um traço um pouco sádico, por isso podem fazê-lo com firmeza. Por isso não o faço de ânimo leve, é um grande esforço, não é adequado para todos os pacientes, mas teoricamente é possível torná-lo ainda mais fácil, mas é claro que o efeito não é tão bom. No caso do gua sha, quanto mais forte for, melhor será o efeito. Mas é claro que o paciente tem de ser capaz de o tolerar. Encontramos sempre uma solução para que possa ser feito depois. E normalmente, na primeira vez, os doentes dizem: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso acontece frequentemente porque parece bastante intenso. A maioria de vós está familiarizada com as ventosas, onde temos estas hemorragias redondas. Com o gua sha também pode ser nas costas, onde as costas ficam vermelhas, de modo que os familiares dizem que já não vão lá. Mas os doentes, quando voltam pela segunda vez, dizem todos: quero voltar a fazer isto. Doeu imenso, mas ajudou imenso. E com uma aplicação que trata as costas inteiras em 2 a 5 minutos.
ajuda tão rapidamente, a quiroprática é igualmente rápida, mas tudo o resto dura muito mais tempo e é mais sustentável. Isso é que é ótimo. E foi isso que me fez decidir fazer isto. E quando fiz os meus primeiros seminários de Gua Sha há 20 anos, quase ninguém aqui sabia disto. Na verdade, só era conhecido nos círculos da MTC e mesmo assim quase nada. Havia um livro de Arja Nielsen e na altura participei no seminário em Rothenburg, mas de resto ninguém sabia. Agora é utilizado com mais frequência, simplesmente porque funciona muito bem. E o senhor manteve-se fiel a ela ao longo da sua carreira de naturopata. Isso é sempre um sinal de que os métodos são realmente bons e fáceis de utilizar. Sim, exatamente. E pode ser integrado de forma ideal na terapia manual, a forma como eu trabalho, a terapia Dorn, a quiroprática. O Gua Sha é ideal simplesmente como um suplemento, porque não é uma terapia separada em que se diz, só vou fazer Gua Sha numa sessão. Também há pacientes que só vêm para uma sessão de Gua Sha, por isso faz-se um pouco mais. Pode aquecer-se o tecido antes, massajar o corpo antes, e depois o Gua Sha funciona ainda melhor, pode combinar-se maravilhosamente. Mas especialmente na aplicação manual, acontece muitas vezes que posso libertar um bloqueio vertebral, mas se agora tenho um ombro congelado, por exemplo, uma inflamação do tendão do bíceps, então posso libertar manualmente as articulações, mas a inflamação continua lá. E eu costumava dizer que o Gua Sha é a cortisona do semi-praticante. Quando aplico o Gua Sha nestes tendões inflamados, por exemplo, as pessoas notam um alívio imediato. É Perfeito. comparável a uma injeção ou mesmo a uma sanguessuga. Eu tiro a inflamação da articulação. Vamos manualmente à causa, como surgiu, mas também tenho de tratar a inflamação aguda de alguma forma. E isso pode ser tratado maravilhosamente com Gua Sha. Olaf, muito obrigado por nos ter trazido este tema um pouco mais perto de nós e estou ansioso por vos dar as boas-vindas em breve. Muito obrigado. Estou animado para o seminário de Gua Sha e como ponto alto para os alunos, podem fazer Gua Sha em mim. Estou muito entusiasmado com Ótimo. isso. No caso do Gua Sha, é muito importante sentir o que se está a fazer. Só assim posso ver se está a ser bem feito. Por isso, toda a gente nas minhas costas e até breve. Trabalhemos. Obrigado. Até breve.